Começamos aí a nossa aula. Eu vou aqui a nossa apostila. Me digam aí se vocês estão vendo aí, tá tudo certinho? Quem puder me mandar um áudio aí. Tudo certo? Todos me ouvem bem? Eu te ouço, Márcio. Tá conseguindo visualizar aí a apostila, material? Também. Tá ótimo. Então, essa é a apostila do curso de apometria. Eu fiz de uma maneira bem simples, algo bem introdutório, para a gente começar aqui a ver alguns conceitos que são importantes aí para essa nossa jornada, tá? Essa é a mesma apostila da turma presencial. A gente comentou e viu tudo presencialmente. Uma das coisas que eu coloco logo de cara é que é muito importante que o médium trabalhador busque aí fazer a tal da reforma íntima, que é um obstáculo enorme. As pessoas têm preguiça dessa tal reforma íntima e principalmente perseverar nos estudos, que é uma coisa que todo médium precisa estudar. Às vezes a gente se depara com alguns médiums que chega, por exemplo, ao ambiente religioso, se achando o suprassumo de tudo, porque o guia espiritual é muito bom, porque o guia espiritual é o mais preparado. Não, as coisas não funcionam muito bem assim. Na verdade, quando a gente chega num ambiente religioso, a gente tem muitas vezes que se colocar nesse lugar de aprendiz, buscar aprender novos conceitos, e a gente sempre tem coisas a aprender, não só com os guias, mas também com a literatura. Importante ler coisas diferentes, autores diferentes, pontos de vistas diferentes. Na religião de Umbanda, a gente tem autores que dizem que nem todo mundo precisa desenvolver a mediunidade. Outros autores dizem que as pessoas podem desenvolver a mediunidade. O fato é, todos nós somos médiums, todos nós temos que zelar por esse dom e tentar compreender esse dom que é a mediunidade. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de mediunidade, nem todo lugar vai trabalhar o mesmo tipo de mediunidade. A abordagem do desenvolvimento mediúnico no ambiente kardecista tem um viés, né? Dentro da Umbanda, a mediunidade, que é o carro-chefe, que é a mais explorada, a mais trabalhada, é a mediunidade de incorporação. Mas, do ponto de vista da apometria, todo tipo de dom mediúnico é sempre muito bem-vindo, é sempre muito apreciado. Sabe-se que tem mais de 50 tipos de mediunidade. Eu citei aqui alguns: a clareaudiência, a clarividência, a vidência, o dom da fala, né? A inspiração é um tipo de mediunidade, a intuição é um tipo de mediunidade, e o carro-chefe, assim, a nossa especialidade aqui enquanto umbandistas é a incorporação. Tá? Mas cabe o trabalhador aí se ajustar e se aprimorar dentro dos recursos que se apresentam. No terreiro, no nosso trabalho lá no terreiro, a gente já se deparou com médiums clarividentes assim com uma alta capacidade, assim de conseguir vislumbrar também os planos espirituais. Eu tenho uma médium na casa, inclusive uma médium que exige aí um olhar demorado, um acolhimento maior. Ela é uma médium clarividente, ela consegue ver muito nitidamente o plano espiritual, ela consegue ver nitidamente espíritos, os guias espirituais. Só que, nesse tipo de mediunidade, dependendo da sua energia pessoal, você se liga a algumas faixas vibratórias. Se você está em equilíbrio, você vai conseguir vislumbrar os guias que estão em faixas positivas, que estão em esferas positivas. Se você
se desequilibra, o que você vai ver é aquilo que permeia o baixo astral. Você vai ver o pior do pior, desde espíritos negativados, disformes, espíritos de pessoas que sofreram acidentes, suicidas, entre outras coisas. Então, cabe aí uma atenção e principalmente oriento a vocês, usem bastante a apometria para se purificar, restabelecer sempre que necessário o equilíbrio, para que vocês estejam mais próximos das faixas luminosas do que dessas faixas mais obscuras, né? É mais desafiador viver nas faixas obscuras. Eu conheço médiums que se ligaram a essas faixas obscuras e para eles está tudo bem, porque eles lidam bem com essas coisas impactantes, né? Do baixo astral. Eles lidam muito bem e está tudo bem, está tudo certo. O fato é, se você tem uma mediunidade de clarividência, você é um médium muito importante para o trabalho de apometria. Vai ajudar muito, vai facilitar muito, tá? E aí que eu coloco que a mediunidade, a espiritualidade precisa de médiuns muito bem preparados. Muito bem preparados. Não é médium preparado por qualquer pessoa, sabe? A gente precisa de bons instrutores, bons mestres, para que esses médiuns consigam fazer um trabalho efetivo e um trabalho realmente transformador. Há uma preocupação aí em todos os meios que envolvem a espiritualidade, em todas as religiões, a quantidade de pessoas que vivem aí no charlatanismo, enganando pessoas, ludibriando, mostrando caminhos espirituais que são uma verdadeira perdição. Então, o comércio da religião e de tudo que é espiritual é terrível, tá? Não vou nem entrar no contexto aqui das pessoas que buscam o caminho espiritual para satisfazer os seus desejos pessoais, as suas necessidades pessoais. A gente viu aí grandes celebridades, digamos assim, do meio espiritual cair, sucumbir em função da carne. Não quero aqui ditar nomes, mas se a gente observar aí algumas figuras que entraram em situações para lá de contraditórias, médiuns curadores que se tornaram aí figuras muito polêmicas, chegaram a ser presos, né, ter problemas com a justiça. Como eu vejo? Eu vejo que são pessoas que realmente, em algum momento, viveram a espiritualidade de uma maneira genuína, mas que, por descuido, acabaram caindo consciencialmente e se ligando a mistérios negativos. Tem toda a cara disso, sabe? Toda a cara. Até o modo operante desses médiums, na coisa de encontrar as pessoas e a forma que as coisas aconteciam, leva a crer que tinham poderes espirituais por trás capazes de cercear a energia, a vontade dessas pessoas, até de denunciar esses abusos. Então, eu acredito que tem realmente, além de ter a questão do médium, né, isso a queda consciencial, tem a questão das forças trevosas atuando por trás com o intuito de cooptar aí esses médiums para fazer algumas coisas bem complicadas. O médium, o bom médium, ele precisa entender que quando ele está positivado e quando ele está muito próximo das suas forças positivas, ele se torna um agente da luz muito importante. Quando esse médium cai, esse médium, ele é envolvido muito fortemente pelas forças trevosas, porque ele tem algo muito importante dentro dele. A centelha divina de um médium bom, ela traz aí mistérios diferentes, energias diferentes, uma essência diferente. Então, há que se tomar um certo cuidado. E é muito fácil. Todo ser humano sucumbe à carne. A carne é muito forte.
essa carne, esse invólucro, essa matéria que é muito forte. É muito mais forte, muitas vezes, do que aquilo que a gente tem de sagrado, que é o nosso espírito. É muito forte, tá? Então, o conselho que eu dou para vocês, observem muito. Tem um livro que é muito interessante, Aconteceu na Casa Espírita. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, principalmente porque é uma maneira de você aprender como essas forças trevosas acabam agindo com o intuito de nos envolver, nos iludir, e aí a gente acaba caindo e passando por situações desnecessárias aí no caminho espiritual. Recomendo que vocês leiam. Aconteceu na Casa Espírita. Eu não sou de recomendar PDF, essa coisa de pirataria, mas eu acredito que vocês vão conseguir encontrar esse livro com certa facilidade, tá? Essa bibliografia proveniente de, do segmento espírita, ele está aí muito popular nas mídias sociais, na internet vocês conseguem achar esse conteúdo com muita facilidade, tá? Aconteceu na Casa Espírita. É muito importante. A Umbanda e a apometria são ferramentas importantíssimas, tá? Elas casam muito bem, principalmente porque a Umbanda ela traz aquilo que é importante, a sabedoria, o conhecimento acerca dos mecanismos da magia negativa, principalmente. A Umbanda é predadora de magia negativa, é uma religião focadíssima no corte, em anular, transmutar energias negativas, envolver, encaminhar para a lei seres trevosos, cortar aquilo que é negativismo. Essa é a vocação da Umbanda. A vocação da Umbanda é, literalmente, eu não tenho vergonha de dizer que minha religião é um pronto-socorro, mas essa é a verdade. As pessoas encaram a religião como um pronto-socorro e as pessoas que chegam lá muitas vezes estão acometidas por magias negativas, por problemas de saúde, por problemas em vários segmentos da vida. Então, a Umbanda é predadora de magia negativa e a apometria, nesse sentido, torna-se uma arma poderosíssima nessa questão de anulação de magias negativas, de envolver espíritos trevosos, encaminhar esses espíritos até os seus lugares de merecimento na criação, tratar e curar espíritos sofredores, porque nem todo espírito que se aproxima da gente e nos faz mal são espíritos negativos. Existem espíritos que sofrem, só e somente, eles só querem a nossa ajuda, o nosso amparo. Na espiritualidade, esses guias, esses seres, esses espíritos que estão sofrendo, eles observam o médium como uma chama, uma luz no fim do túnel. A única maneira que muitas vezes um espírito sofredor tem de seguir a sua jornada é ser ajudado por um médium. E é por isso que o médium tem que tomar muito cuidado e observar muito as suas energias pessoais, né? A gente observa no nosso dia a dia dentro da religião, muitas vezes, a aproximação de um espírito sofredor. Às vezes esse espírito ele vem com dores, escaras, machucados, sofrimento, e isso repercute no nosso humor, no nosso corpo físico. Então, uma das coisas que a gente mais aprende, assim, dentro da Umbanda, é identificar o que é nosso, de fato, aquilo que é nosso, e aquilo que pode ser proveniente da ação ou da repercussão de um espírito sofredor. E é muito importante, a gente consegue detectar rapidamente o que é magia negativa. O médium mal instruído, ele vai atribuir tudo de ruim na vida dele à magia negativa. Isso é errado, isso é uma ilusão, isso é péssimo para o médium. Acreditar que tudo é magia negativa é péssimo. Ele vai entrar numa seara e certamente vai ter uma experiência horrorosa e vai sucumbir a isso. Então, a gente precisa ter esse feeling, essa intuição do que é realmente uma magia negativa, do que é um espírito sofredor, do que é a ação de um espírito
que está nos obsediando, que está ali, de alguma forma, tentando nos envolver. Então, a gente adquire esse know-how de reconhecer essas forças com o tempo, tá? A gente vai observando tudo. Não vou entrar nem na seara da autossabotagem. A irmã Paula estava falando sobre essa questão das crenças limitantes e tudo mais. É algo que a gente precisa pensar melhor. Se coloca aí no mercado que a gente tem que se livrar das nossas crenças limitantes, mas essas crenças limitantes foram o nosso alicerce, foi o nosso chão durante algum tempo. Para você substituir uma crença que te limita, você tem que colocar uma nova crença, um novo olhar sobre a realidade, para assim você conseguir seguir a sua jornada. Mas a autossabotagem é fato, existe. E quando você entra nessa seara de autossabotagem, você entra em ressonância e atrai pessoas iguais. Então, é muito complexo. De antemão, já coloco aqui um alerta para todos que estão aqui. A partir do momento que você começa a trabalhar seriamente a espiritualidade, que você começa a tentar se conduzir de uma forma mais equilibrada, quando você começa a usar as ferramentas, a sua energia pessoal muda e, consequentemente, você vai entender que essa mudança vai repercutir no seu meio, nas pessoas que estão ao seu lado, que te acompanham. Então, não estranhe se você começar a praticar a apometria, a se auto-aplicar, né, os recursos da apometria e algumas pessoas sumirem da sua vida. É natural e dê graças a Deus. É sinal de que essas pessoas não estavam próximas aí de você pelo caminho certo, né? Por questões certas, né? Então, se algumas pessoas sumirem, não estranhem. Às vezes é algo para ficar bem feliz, em alguns casos. O fato é, coisa que é muito importante, tudo que você for fazer, praticar, faça por amor e com amor. Escreve bem forte isso aí, porque essa é uma regra de ouro. Porque se em algum momento você se deparar numa situação em que você está ali frente a frente com um espírito sofredor, com um espírito negativo, em alguma situação de obsessão muito forte, você não deve ter um sentimento negativo em relação a esse ser. Coloque muito fortemente que tudo na criação tem sua função, inclusive o negativismo. Se não existisse as trevas, não haveria a luz. Então, quando você se depara numa situação em que você está frente a frente com um espírito que decaiu, um espírito que está ali praticando ou fazendo mal, haja minimamente de maneira amorosa, porque qualquer outro sentimento negativo que você tiver por esse ente vai fortalecer a presença dele. E eles vão tentar, muitas vezes, fortalecer, fazer com que você fique com muita raiva dele, porque essa sua raiva vai manter ele mais forte, sempre. Tá bom? Então, são algumas reflexões iniciais acerca aí desse caminho. Então, vamos falar sobre a apometria propriamente dita. Apometria. Apo, além de, metron, medida. A gente coloca aqui como uma técnica de tratamento espiritual por meio de desdobramento da consciência. Quem criou a técnica foi um porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues. E no começo ele chamava a apometria de hipnometria, algo que remete um pouco, em certo aspecto, à hipnose. Porque não sei se vocês já observaram, já tiveram contato com esse conteúdo de hipnose. Lá na hipnose também se usam sugestões e o estalar de dedos para, de alguma forma, estimular que a pessoa entre num determinado transe, num estado alterado de consciência.
a maneira muitas vezes que se induz uma pessoa é por meio de comandos e do estalar de dedos. Mas, assim, o grande responsável pelo aprimoramento da técnica foi um médium chamado José Lacerda de Azevedo. Isso foi na década de 60. Ele e a esposa dele ajustaram, digamos assim, a apometria, aprimoraram a apometria, que hoje nós conhecemos, tá? Você perceba que é engraçado, existem pessoas, espíritos que vivem muito à frente do seu tempo. Se você parar para pensar que na década de 60 era um outro contexto cultural, e era uma outra coisa relacionada à espiritualidade, a apometria é muito sofisticada, na verdade, para a época, viu? Se vocês pararem para pensar, a apometria ela é muito sofisticada para a época em que o senhor José Lacerda de Azevedo começou a trabalhar com esses recursos, tá? Eu quero começar a falar sobre os corpos sutis, porque é um assunto muito importante e é baseado nesse estudo dos corpos sutis, a gente tem aí alguns campos de atuação, tá? Então, a apometria ela consegue fazer uma purificação e uma harmonização muito forte dos nossos corpos sutis, e cada corpo sutil tem aí uma conexão com uma realidade específica. Esses corpos sutis, segundo a Umbanda que eu pratico e o material deixado pelo mestre Rubens Saraceni, cada corpo sutil, cada chakra, a gente recebeu em algum momento da nossa trajetória espiritual. Nessa trajetória espiritual, nós fomos inicialmente centelhas divinas, emanados do interior de Deus, ou da deusa, como queiram chamar, e essa centelha divina, ela sofreu ali a ação de forças divinas que nos acolheram. Quando nós saímos de Deus, nós fomos acolhidos por poderes divinos. Trocando em miúdos, do ponto de vista religioso, da Umbanda, quando nós fomos emanados de Deus, nós fomos recebidos por um par de energias chamados de orixás, os nossos orixás de cabeça. E foram esses orixás de cabeça que nos deram a energia, a nossa energia essencial, aquilo que é a energia que integra o nosso ser. Então, nessa trajetória, após o acolhimento desses orixás de cabeça, a gente vai passando por diversos planos da vida e nos conectando a tipos de energias diferentes, realidades diferentes. E a cada realidade a gente vai recebendo um corpo sutil e um chakra correspondente conectado com esse corpo sutil. Certo? Agora a gente está num plano, no plano da matéria, a gente entende que esse é um plano cétuplo. Um plano cétuplo. E aqui a gente tem muita coisa a realizar. Estar encarnado é um privilégio. É um privilégio. Existem experiências, sensações que só podemos fazer enquanto encarnados. Então, estar na carne não é uma condenação, em si um grande privilégio. Estar na carne consciente é um privilégio maior ainda. Maior ainda. Temos um caminho a percorrer e esse caminho envolve a seguir para um próximo plano, que é um plano celestial. É impossível? De forma nenhuma. Sagrado Mestre Jesus esteve aqui na carne e seguiu. Jesus, Yoshua, né? Ele esteve aqui na carne, um grande médium, grandes realizações, conseguiu alcançar esses planos. Grandes irmãos que estiveram aqui nesse plano também seguiram aí
Planos luminosos. Pare para pensar em mestres como Gandhi, Irmã Dulce e outros. Seguiram aí essa jornada e evoluíram. Então, temos aí uma missão. Não, eu acredito que não estamos nem próximos de alcançar esse patamar desses avatares, mas digo aqui que essa é uma missão. Não é uma missão para uma vida só, é uma missão para muitas vidas. Então, temos aí que acelerar esse nosso crescimento, né? Então, aqui, ó, eu coloco para vocês um esquema dos chakras do ponto de vista aí que a gente vê de uma maneira mais comum dentro da apometria, tá? Temos aí um corpo físico, esse corpo biológico, ok? A matéria. Temos um corpo etérico, ou chamado também de perispírito, que é uma réplica, uma duplicata, é o nosso duplo. Temos um corpo astral, temos um mental inferior, um mental superior, temos um corpo chamado corpo búdico ou tela búdica, em algumas pessoas chamam de corpo búdico ou tela búdica, e temos o Atman. Atman, que é aquilo que anima este ser, é a alma. Do nosso ponto de vista aí, pelos nossos estudos e coisas que a gente vê aí no dia a dia e na literatura também, os negativismos, as magias negativas podem afetar diretamente, só e somente, até o nosso mental superior. Qualquer magia negativa pode afetar qualquer um dos corpos, dos corpos físico, etérico, corpo astral, mental inferior e mental superior. A magia negativa ela não consegue alcançar o nosso corpo búdico, a tela búdica ou o Atman. Então, todo o quiprocó relacionado à magia negativa estará sempre relacionado ao nosso corpo físico, corpo etérico, o corpo astral, mental inferior ou mental superior. Ok? Tudo bem? Existem duas formas de você tratar uma pessoa por meio da apometria. Existe umas interdições, foram interdições que eu aprendi. Se alguém aqui no grupo que já tem uma experiência nessa seara tiver uma visão diferente, a gente pode debater, mas pelo menos o que me foi passado enquanto aprendiz de apometria é que eu como terapeuta, tratando uma única pessoa, aquele trabalho que é feito de um para um, a gente consegue tratar essa pessoa até um determinado nível, até uma determinada frequência, né? Até o mental inferior, a gente consegue fazer esse tratamento apométrico de um para um, de uma pessoa, por exemplo, Pai Márcio, tratando uma pessoa individualmente. Do mental superior para cima, existe uma recomendação que esse processo seja feito em grupo. Eu não sei se é uma interdição, nunca refleti, isso me foi passado dessa forma, mas o que é fato é que, a partir de determinados níveis, torna-se mais fácil fazer esse trabalho em grupo, conectando aquela pessoa que precisa ser tratada a outros médiums. Fica muito mais fácil você tratar as energias, fazer essa transmutação, desbloqueios, desmagiamentos, digamos assim, fica muito mais fácil, tá? Fazer todo e qualquer tipo de alteração que precisa ser feito. No trabalho de um para um, a gente, por meio dos pulsos, que vão de 1 a 7, muitas vezes,
pode ir até mais, ao você estalar os dedos e dar comandos, você abre níveis e subníveis da pessoa que você está tratando. Ou seja, num linguajar assim bem ilustrativo, quando você dá esses comandos, é como se os corpos sutis dessa pessoa, em todos os níveis e subníveis, abrissem como um leque. E aí você pode tratar, dar os comandos para tratar um corpo sutil especificamente, para tratar de uma determinada enfermidade, para retirar do campo dessa pessoa uma determinada energia intrusa, tá? Quando você vai trabalhar em grupo, o processo é mesmo, por meio dos pulsos magnéticos e energéticos feitos com estalar de dedos e comandos, você também vai abrir os campos dessa pessoa como se fosse um leque. E você pode conectar esses campos a outros médiums. Então, se tem uma energia intrusa, eu consigo retirar do campo dessa pessoa e conectar num médium que tem uma alta capacidade de fazer um determinado transporte de energia negativa. Se eu abro o campo, os níveis e subníveis dessa pessoa e tem um espírito negativo, um espírito sofredor no campo mediúnico dela, eu consigo transportar esse espírito e tratá-lo em um médium que é preparado para isso, para lidar com esses espíritos, que já tem essa experiência e é muito mais tranquilo do que fazer isso diretamente numa pessoa que não tem esse traquejo, essa experiência mediúnica da incorporação, principalmente. Então, tudo isso pode ser feito dentro da apometria. Então, lembrando, até o nível individual, trabalhando de vamos colocar da seguinte forma, tá? De um terapeuta de apometria para uma pessoa, a gente consegue trabalhar até o nível do mental inferior. O recomendado é que tratamentos, formas, abordagens mais profundas de apometria seja feita em grupos. No templo, no instituto, a nossa experiência de apometria foi feita da seguinte forma: uma pessoa conduzindo o trabalho, 3 médiums ali que já tem alguma educação mediúnica e algum preparo da mediunidade de incorporação, e tem pessoas que têm clarividência lá. Então, tudo isso agregou muito, foi muito rico para esse trabalho mediúnico. Mas, no geral, eu já tratei, por exemplo, a mãe Ariana, fiz limpezas e purificações, eu e ela. Eu e ela, juntos ali, fazendo esse trabalho de limpeza energética, tranquilo. Você pode fazer para você mesmo, vai fluir tranquilo. Só observa aí as necessidades. Algumas pessoas necessitam aí de uma abordagem mais profunda e de uma forma que isso seja feita numa espécie de corrente. Existem energias negativas que precisam ser trabalhadas em conjunto, porque assim ela é mais fácil de ser dissipada. É muito mais fácil do que você tentar fazer sozinho. Às vezes, fazendo sozinho, você pode ter um impacto indesejado aí. Na ânsia de querer ajudar, serão 2 precisando de ajuda. Conselho que eu dou: respeite a sua intuição. Se você entender que dá conta, você sentir no seu coração e sentir à vontade, você dá conta. Agora, se você se sentir inseguro, sentir que não sei se eu devo, não sei, pensa, às vezes é sua mediunidade gritando não faça porque vai dar ruim, ou a sua própria espiritualidade falando não, cuidado, veja bem quais são os passos que você quer dar. Todos entenderam?
Tudo bem até agora? Deixa eu ver aqui. Perfeito. Então, vamos dar segmento aí. Nem tudo que se manifesta na nossa vida, e isso é uma coisa bem interessante da gente abordar aqui e vale a pena a gente observar. Nem tudo que se manifesta na nossa vida um, é um capeta das trevas. Nem sempre é um espírito negativo aí trazendo problema. Existem outras formas de negativismos aí que podem nos acometer. Opa, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Então, nem sempre as coisas que nos acometem são espíritos negativos. Às vezes não é. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem mais profunda acerca da espiritualidade, a gente tem contato aí com níveis mais profundos do nosso indivíduo, corpos sutis mais profundos, a gente se depara aí com algumas coisas que são bem diferentes, assim, que a gente muitas vezes não tem muita consciência. Tem uma questão que é muito importante. A partir do nosso corpo búdico, a gente tem acessos a conteúdos de outras existências. Inclusive, as nossas personalidades de outras existências ficam registradas aí nessa tela búdica, nesse corpo búdico, tá? Então, vamos aí considerar que isso é uma realidade, tá? Considerem muito fortemente que isso é uma realidade, porque é fato que tem pessoas aí que já fizeram regressão e conseguiram sentir, entender e vivenciar outra existência. É outra personalidade, é outra coisa, é um você, mas não é você. Isso existe, tá? Então essa personalidade ela fica gravada em algum lugar muito restrito do nosso ser, da nossa alma, tá? Então essa personalidade, essa existência fica lá gravado, tudo isso fica gravado. Então é lógico que em algum momento você não deve ter sido uma pessoa muito legal. Não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas o fato é que existe essa possibilidade de você não ter sido uma pessoa muito legal. Então essa personalidade fica ali, latente. Quando você cutuca, isso vem à tona. E pode ser que essa personalidade que vem à tona, ela venha desse jeito mesmo, bruto, mal, mal educado, ela venha com uma energia pesadíssima, negativa, e você vai ter que transmutar e você vai ter que trabalhar isso, para que isso não fique reverberando nessa sua vida presente, tá? Então, às vezes, a gente não está sendo obsediado por um espírito negativo, e sim por algo que é nosso, por algo que é parte de nós. Então, a gente tem que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Vamos considerar aí outras coisas também, tá? Demônio existe. Demônio existe. Outros tipos de espírito existem. Então, a gente precisa aí considerar tudo isso, tá? Existem todas essas possibilidades aí e a gente precisa considerar todas essas possibilidades, certo? Dentro da religião, a gente tem aí algumas figuras. São três figuras, basicamente. Temos aí o espírito sofredor, que é um espírito perdido no tempo. Às vezes é um espírito que sofreu algum acidente, que faleceu de uma forma inesperada, que não se conscientizou ainda da questão da vida após morte e acha que ainda está vivo.
temos espíritos sofredores. Temos os eguns, que são espíritos que morreram e gostaram dessa ideia de morrer, porque morrer, estar solto no plano astral, traz alguns benefícios. Os espíritos que aprendem a lidar com o plano astral, eles conseguem fazer umas coisas que nós na carne não conseguimos fazer, e alguns espíritos gostam muito dessa ideia. E temos os tais quiumbas. São espíritos muito fortes, muito instruídos, capazes de fazer coisas bem negativas. São espíritos que possuem escravos no astral, muitos escravos no astral. Alguns são capazes de, sim, criar dispositivos e usar esses dispositivos. São os famosos magos negros, cientistas do baixo astral, existem todas essas figuras, tá? E, eventualmente, você vai lidar com alguma figura dessa. Nada é impossível de se resolver desde que você tenha o domínio da técnica e autocontrole. Quando esses espíritos se manifestam, muitas vezes, o que eles querem só e somente é trazer o caos e minar o seu controle sobre a situação, minar as suas emoções, provocar o medo, a angústia, a aflição. Então, se você for uma pessoa resiliente, equilibrada, tiver o autocontrole, as coisas tendem a ir bem, mesmo num cenário adverso como esse, de você lidar frente a frente com o espírito negativo. Tudo bem? Tranquilo até agora? Questões relacionadas à saúde. Muitas doenças das pessoas começam no corpo, nos corpos sutis, nos corpos espirituais. E a gente precisa aí, por meio da apometria, identificar o fundo, né, dessas doenças que acometem o corpo de uma pessoa. Esses desequilíbrios, essas doenças podem ter muitos fundos, né? Magias negativas trazem muitos distúrbios, muito problema físico. Falando um pouquinho de mecanismo de magia negativa, existe o popular amarrar o nome na boca do sapo. Todo mundo já ouviu falar disso. Algumas pessoas acham que é crendice, mas isso de alguma forma é verdade. Tá? É uma verdade. Existem pessoas que fazem esse tipo de coisa. É algo muito destrutivo, é algo muito terrível, diga-se de passagem, cruel, muitíssimo cruel, e é necessário ter uma atenção e trabalhar rápido nesse sentido quando isso é identificado, tá? É muito importante. A gente precisa considerar algumas coisas aí, até para entender o mecanismo, tá? Quando você trabalha o nome de uma pessoa, quando alguém faz uma magia negativa usando um nome, a fotografia, uma peça de roupa de uma pessoa, isso se chama magia simpática. Magia simpática. Tudo que é nosso, a gente fica de alguma forma ligado. É como se é uma peça de roupa íntima, uma camiseta, a minha foto, o nome pelo qual eu me reconheço, o nome da minha mãe, diz muito sobre o meu ser, a minha pessoa, e tem conexão comigo, energeticamente falando. Então, quando eu faço alguma prática negativa e coloco o nome, a foto, o nome da mãe da pessoa, uma peça de roupa, essa energia, isso serve como um gatilho para essa energia chegar diretamente no meu ser.
Então, quando eu coloco o nome de uma pessoa na boca de um sapo, um animal, e esse sapo começa a entrar num estágio ali de terrível, né, de decomposição, porque eventualmente esse animal vai morrer. E o sapo, ele tem um agravante. Na natureza, no meio animal, o sapo é como se fosse um fungo, né? No meio vegetal, nós temos o fungo. No reino animal, o que mais se aproxima de um fungo é o animal chamado sapo. E o fungo, ele toma conta de tudo. Não sei se vocês já perceberam, já se informaram sobre isso. Existem fungos que tomam conta de insetos, alguns insetos pequenos, e alguns fungos eles conseguem até manipular o sistema nervoso de um inseto e fazer esse inseto ter algum movimento, ter algum comportamento, para que esse fungo chegue a um outro lugar e se alastre. Então, quando essas magias negativas, elas ficam extremamente impregnadas. Amarrar o nome de uma pessoa na boca de um sapo pode trazer males terríveis, como, por exemplo, câncer na garganta, tumores na garganta. Então, existe isso. É fato, não é folclore. Tá? E o que a gente precisa fazer por qualquer mecanismo é cortar o link daquilo que a gente chama de testemunho, do nome, da foto, da roupa, tem que cortar o link energético desse elemento que foi amarrado na boca do sapo com a pessoa. E isso precisa ser feito de uma maneira muito rápida, porque uma vez que isso se internalizou e chegou na carne, o pavio já está queimando, a coisa já está muito difícil já. Você fazer regredir uma situação como essa é muito difícil, tá? Existem outros mecanismos. Geralmente, quem faz esse tipo de magia negativa se utiliza muito de elementos como o sangue, partes de animais, entre outras coisas. Existem outras metodologias, né? É muito comum enterrar nome, roupa, fotografia de pessoa em covas dentro de cemitério. O Campo Santo é um campo muito impregnado de energias. Não são energias negativas as energias do cemitério. Na verdade, o cemitério ele tem uma energia de transmutação muito forte. Todos os corpos, tudo aquilo, as pessoas que são enterradas lá, elas são transmutadas, inclusive a doença. Só que quando você coloca uma intenção nisso, essa energia impacta profundamente uma pessoa que não precisa dessa energia. E, além disso, o subsolo de locais como o cemitério carregam aí bactérias terríveis, bactérias comedoras de carne, bactérias cadavéricas, né? Que comem carne. Então, é lógico que isso vai impactar no seu corpo físico, vai trazer doenças, vai trazer prejuízos. Tá? Então, a magia negativa se utiliza muito disso. A magia negativa se utiliza muito do sofrimento de animais. Existem magias que são reativadas de tempos em tempos. Todos os dias, a pessoa vai lá e faz um reforço. De que forma é feito esse reforço? Infligindo sofrimento ao animal. Quando você batiza um boneco com o nome de uma pessoa, que são os populares voodoos, né? Então, tudo isso tem uma repercussão muito forte. Dentro da nossa proposta aqui da apometria, a gente tem que entender esses mecanismos, identificar isso rapidamente e cortar esse vínculo para que a pessoa não sofra, certo? Muito importante isso. Coisas que eu gosto de considerar. Pessoas que sofrem magia negativa, muitas vezes, são pessoas que possuem
um alto patamar hierárquico em qualquer segmento da sociedade, pessoas que possuem personalidades muito fortes, ideias muito fortes, tendem a sofrer em algum momento algum tipo de sanção desse tipo, algum tipo de ataque desse tipo. É natural. Se o ataque é feito com elementos, utilizando de elementos negativos, tende a ser muito forte e atingir o corpo físico. Esses ataques podem envolver um ou mais seres negativos, e aí cabe ter uma inteligência, né? Entender que nem sempre bater de frente é uma boa estratégia. Às vezes uma negociação, uma conscientização vale mais a pena. Entre outras coisas, isso no âmbito da magia negativa. Existem questões que são kármicas. Questões kármicas são mais difíceis de lidar, porque muitas vezes a pessoa ela vem para a carne justamente para transmutar essa questão kármica, doenças kármicas. Aí, às vezes, a gente não tem muito o que fazer, a não ser minimizar certos cenários. De alguma forma, graduar a intensidade de certos estados. A desordem emocional profunda também pode ser tratada por meio da apometria. E essa desordem emocional profunda pode ter aí um fundo ou de algum espírito que esteja no campo da pessoa. Às vezes essa desordem emocional não é da pessoa, é de um espírito, é uma repercussão. Às vezes essa pessoa é uma médium e ela não está sabendo lidar com essas energias e isso repercute no emocional dela. E às vezes pessoas que não sabem lidar com as situações que a vida impõe, com os desafios naturais da vida. Então as coisas tendem a realmente a um desequilíbrio psiquiátrico, psicológico, entre outras coisas. Eu gosto de falar muito de coisas que eu já vi nesse caminho, nessa seara. Logo no primeiro ano do templo religioso, eu estava fazendo além de ser sacerdote, eu sou terapeuta também, né? Eu fui terapeuta de barras de axis, barras de axis. E eu comecei a tratar de uma pessoa com barras de axis. E essa pessoa ela teve uma evolução muito rápida no âmbito do tratamento da barras de axis. Ela foi orientada pela psicóloga e pelo psiquiatra a fazer o tratamento de barras. Era algo que estava e está muito na moda, né? O tratamento de barras. E eu achei curioso algumas coisas, e é por isso que eu digo, cuidado com certos tipos de terapia. Antes de você testar no outro, teste em você, para você entender como funciona e entender o mecanismo. Eu tratando dessa pessoa com barras de axis, ela eventualmente relatava presenças. E eu ficava muito confuso, porque dentro das barras não se fala de questões espirituais abertamente. A gente sabe que é um conteúdo que veio de algum lugar, mas não tem nenhum detalhamento sobre de onde veio esse conhecimento das barras de axis. Então, essa pessoa ela relatava dessas presenças espirituais. E aí eu percebi que em um determinado momento essa pessoa teve uma melhora muito grande, foi um desbloqueio muito grande de coisas na vida dela, e a queda foi abrupta. A pessoa se desequilibrou de uma forma que ela teve que ser internada
no hospital psiquiátrico. Ela tinha crises terríveis, crises que foram minimizadas por meio de uma abordagem mais focada na Umbanda, em muitos casos. E aí eu conversei com a minha terapeuta, não, com a minha instrutora de apometria, e ela trouxe uma informação, tá? Trouxe uma informação de que muitas pessoas que estavam sendo tratadas com essa abordagem da barras de Axis surgiam depois nos tratamentos de apometria com um problema de implantes, de chips. Era muito comum, acontecia muito. Ela não pontuou que esses chips, esses implantes estavam atrelados ao tratamento de barras de Axis. Eu confesso que eu não quis me aprofundar no assunto, mas eu descontinuei a prática das barras por, por receio de estar trabalhando com uma prática que contribui para esse tipo de implantes, né? Não achei salutar. Não me aprofundei, mas existe essa possibilidade. Então, eu deixo aqui uma orientação. Muito cuidado com a utilização de instrumentos comuns aí no meio espiritualista para certos tratamentos e também com algumas práticas, tá bom? Por isso eu falo, teste primeiro em vocês. Veja se é positivo, se sentem alguma coisa diferente. Mediante ao sucesso, se as coisas forem bem, aí você se dedica ao próximo, porque o próximo, tudo que acontece de negativo com o próximo tem uma repercussão em você. Então, você, de alguma forma, somos responsáveis, né? Por aquilo que a gente oferece de bom e de ruim ao outro, né? Então, vamos avaliar bastante. Aqui eu coloco uma coisa que eu acho que é muito importante. Todo pensamento negativo manifestado no mental de um indivíduo, de alguma forma, ou de alguma forma verbalizado, ganha força e pode se tornar um problema. Pode se tornar uma seta, uma espécie de magia negativa. A fofoca é uma magia negativa. O pensamento negativo, o julgamento excessivo acerca do outro é uma forma de magia negativa. O julgar demais, em demasia, julgar, todo mundo será julgado e julgará em algum momento, mas o excesso, né? O peso pode contribuir aí para algumas coisas. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando no chat. Cid falou que está tranquilo. Paula, Marlene, tá tudo bem aí? Estão aqui conosco? Opa, beleza. Marlene tá por aí. Quer falar alguma coisa, Marlene? Levantou a mão aí, tá tranquilo? Ou foi só um oi? Qualquer coisa pode mandar áudio aí, pode contribuir, tá bom? Quem quiser aí pode contribuir. Eu vou continuar aqui falando sobre as formas pensamento, tá? Eu já fiz um overview aí acerca disso na nossa introdução, mas tem muitas pessoas que sofrem aí muito fortemente com essas formas pensamento negativas. Isso toma conta do ambiente muitas vezes, tá? Essas formas pensamento, elas envolvem muito o ambiente, principalmente o ambiente de trabalho de uma pessoa, o dormitório de uma pessoa. Essas formas pensamento, elas têm algumas formas animalescas, em alguns casos,
Existe um livro aí focado em formas de pensamento, eu vou passar depois para vocês na bibliografia, tá? Eu tinha esse livro. O problema é que eu emprestei esse livro para alguém, e esse livro sumiu, nunca mais voltou. Mas ainda vou conseguir uma cópia dele. É um livro focado em formas de pensamento, foi feito por um clarividente ligado à teosofia, que é uma escola de mistérios. E esse clarividente, ele conseguia ver a cor e o formato dessas formas de pensamento, e ele trouxe um estudo muito importante aí. Esses elementos, essas formas que tomam conta do astral aí, do que é a fauna, né, do astral, essas formas de pensamento, elas se ligam muito aos cantos da casa. Uma forma muito importante de lidar com essas formas de pensamento envolve defumação, que é algo muito comum aí no meio umbandista, defumar a casa, usar defumadores, incensos. Isso funciona como um gatilho, ele muda a sua vibração pela essência, né? Pelo cheiro, e algumas essências, como o palo santo, o olíbano, que é um incenso de igreja, consomem essas formas de pensamento, desagregam essas formas de pensamento, que muitas vezes ficam localizadas, agrupadas nos cantos da casa. Então a gente precisa observar muito isso, o que a gente pensa, o conteúdo que a gente consome dentro de casa é muito importante, tá? TV, internet são portais abertos, minha gente. O que eu mais tenho visto são pessoas se contaminando energeticamente em reuniões à distância, feitas por meio do Zoom, do Skype. Percebe como o nosso mental tem força? A nossa conexão mental durante uma reunião pode se ligar a outra pessoa e puxar energias dessa pessoa. Olha o quanto isso é louco. Pegar carrego, pegar energia negativa de uma pessoa por meio à distância, só com a nossa conexão mental. Isso acontece. Nosso mental tem força, cria forma. Os nossos medos criam formas de pensamento. As nossas preocupações, as nossas inseguranças criam formas de pensamento. E elas muitas vezes são reforçadas diariamente. Algumas pessoas acreditam fortemente que estão sendo perseguidas por espíritos, mas na verdade não são espíritos, são formas de pensamento. Cenários que podem acontecer. Um espírito pode usar uma forma pensamento, um espírito negativo pode usar uma forma pensamento como veículo. Sabe aquilo que você mais tem medo? Um espírito negativo que se aproxima de você consegue identificar essa forma pensamento desse seu medo ali manifestado por meio de uma ideia e usar exatamente isso para te trazer mais medo, para te perseguir. Trazendo mais medo, ele drena energia de você. Olha que loucura, tá? Vamos falar aí dos corpos sutis. Voltar aí e falar dessas coisas depois dessas considerações. Falar do corpo físico, que é a nossa matéria. É um veículo, tá? É como se fosse um exoesqueleto. É uma roupagem, que é o que permite que a gente experiencie aqui no plano material algumas coisas, algumas situações, né? Tem trocas energéticas entre indivíduos que só podem ser experienciadas aqui nesse plano. Por exemplo, o ato sexual só pode ser experienciado aqui. O que alguns espíritos vampirizadores usufruem é da energia sexual resultado do ato sexual de duas pessoas, tá? Então, tem espíritos negativados que eles conseguem sugar a energia, mas não praticar
o ato sexual. Tem coisas que só nós conseguimos aqui. Gerar a vida somente na matéria. Então, esse corpo físico é algo muito importante, muito relevante. Precisa ser cuidado com muito carinho, com muito amor. Tem alguns guias espirituais que me acompanham que dizem que esse corpo, essa matéria tem que ser tratada com muito respeito, porque esse corpo e essa matéria é a casa de orixá. Sendo o orixá uma energia sublime, sutil e de Deus, a gente tem que tratar com muito carinho, tá? O corpo, esse corpo, essa matéria é muito sensível, está sujeito a muitas coisas, a muitas vibrações provenientes do ambiente, das interações com outros indivíduos, então tende a perecer em alguns estados, em alguns estágios, né? É algo que precisa ser cuidado com muito carinho, muito carinho. Esse corpo físico, ele tem contrapartes. Todo o nosso corpo físico tem uma contraparte no plano espiritual. Mesmo com a retirada de um órgão, a pessoa ainda pode sentir esse órgão na sua contraparte espiritual. Existem muitas mulheres que, por uma necessidade específica, precisam fazer a retirada do útero, ou pessoas que acabam perdendo órgãos, como os rins. Algumas pessoas conseguem sentir a contraparte desse órgão, a contraparte espiritual desse órgão. Desculpa, mesmo ele tendo sido retirado do nosso corpo físico, existe essa possibilidade. Todos os nossos chakras, de alguma forma, estão vinculados a uma glândula do nosso corpo físico, tá? Todos os chakras, os corpos sutis, estão vinculados a uma glândula, tá? Glândula pineal, temos a glândula pituitária, o pâncreas, o ovário, testículos, suprarrenal, o timo, paratiroides, a tiroide, tudo isso está conectado com um chakra, um vórtice ligado ao nosso corpo, dos nossos corpos sutis, tá? Então, a gente precisa tratar com muito carinho o nosso corpo, ter uma alimentação muito boa. Qualquer desarmonia nesses órgãos é preocupante. É sinal de que há um bloqueio, há um problema em algum desses chakras. Então, é preciso observar com muita cautela e cuidar rapidamente. Eu gosto de dar um exemplo que é muito legal. Temos uma glândula chamada glândula timo. Ela fica bem aqui, ó, no meio do peito. Ela tem uma conexão com o nosso chakra cardíaco. Quando você sente um vazio, sabe aquela pessoa que sente um vazio? O vazio, muitas vezes, de uma perda, término de uma relação, a gente sente muito fortemente aqui. É como se essa glândula tivesse cristalizado. Ela fica rígida e a gente sente um vazio no meio do peito. Existe uma síndrome, a ciência reconhece uma síndrome chamada síndrome do coração partido. É aqui, ó, chakra timo. Chakra timo não, a glândula timo ligada ao chakra cardíaco. Coisas que são importantes. Se seu chakra da coroa estiver em desequilíbrio, todos entrarão em desequilíbrio. Se seu chakra cardíaco estiver em desequilíbrio, todos os chakras entram em desequilíbrio. Tem que ter muita atenção. Chakra da coroa, chakra cardíaco. Não permita jamais que ninguém toque sua cabeça. Pessoas que você não tem confiança, que fiquem ali tocando a sua cabeça, tá? Muito cuidado. Alguma dúvida, gente?
Tudo bem aí? Show. Tranquilo, né? Vamos lá para o corpo etérico, que é o nosso duplo etérico. Em várias magias negativas, o alvo é o nosso duplo etérico. Ó, o Evaristo está perguntando aqui, antes da gente seguir, de quanto em quanto tempo devemos fazer um equilíbrio dos nossos chakras? Não tem, na verdade, através daquela, tá, não tem, na verdade, uma frequência, é algo que a gente precisa sentir, e a gente consegue sentir realmente quando as coisas não estão em equilíbrio, tá? Quando algum chakra entra em desequilíbrio, isso afeta o nosso humor, afeta o nosso mental, a nossa postura. Então a gente precisa ir sentindo isso, na verdade. O que vocês precisam observar, e eu vou passar para vocês depois, a autoaplicação. A autoaplicação, vocês inicialmente precisam fazer com uma certa disciplina, e aí com o tempo vocês vão percebendo que essa necessidade vai sendo reduzida, vocês vão trabalhando tanto, que essa necessidade de fazer a autoaplicação para prevenir ou equilibrar algo é desnecessário, porque você já está íntegro, você já está equilibrado, né? Então é algo que a gente precisa sentir, não tem uma periodicidade. O que a gente sabe é que médium precisa tomar um pouco mais de cautela e precaução. Dentro da Umbanda a gente tem os banhos e tem outras funções, né? Dentro da magia a gente tem alguns recursos. Dentro da apometria a gente pode utilizar, dar comandos para realinhar os chakras, tamanho, a rotação, para desbloquear esses chakras. É muito importante isso, tá? Tamanho, rotação e desbloqueio. A gente, a gente absorve mais energia a partir do prana, das energias sutis. A gente absorve mais energias a partir dos chakras do que a partir da nossa alimentação. Então, perceba o quanto é importante estar com os chakras aí bem desbloqueados. Voltando aqui ao corpo etérico. O corpo etérico, o duplo etérico, é alvo principal de toda e qualquer magia negativa. Dentro da magia negativa, se utilizam muito objetos perfuro-cortantes. Faca, facão, caco de vidro, ponteiros, que são pequenos punhais, espada, navalha, gilete. Para que se utiliza? Geralmente, quem faz magia negativa oferece esses elementos para entes trevosos manipularem, né? O ente trevoso ele consegue puxar a energia de um punhal e projetar a energia contundente desse punhal no perispírito de uma pessoa. E aí, quando a pessoa recebe esse impacto no perispírito, é lógico que vai ter uma repercussão no corpo físico. Sabe aquela pontada nas costas, aquela pontada que muitas vezes você sente no peito? E aí você fala, nossa, de onde veio isso? Que coisa estranha essa pontada, coisa esquisita. Aí é como se essa energia perfurante entrasse, abrisse ali uma pequena incisão no seu corpo. E aí qual é o próximo passo? Muitas vezes, esse espírito negativo que é evocado, ele se utiliza de elementos como o sangue, partes de animais, coisas apodrecidas, para atrair formas elementares. O que são formas elementares? Como se fossem bactérias do astral. Bactérias do astral.
Então, ele pega, depois dele abrir esse corte, essa incisão no corpo etérico, ele pega esse monte, esse enxame de pequenos vermes, seres elementais, miasmas, e projeta nessa fenda que foi aberta no perispírito. Isso contamina esse corpo, esse duplo etérico, e isso vai crescendo, vai fermentando a ponto de se tornar ali uma doença no corpo físico. Entende? É assim que funciona. É por isso que quem faz magia negativa utiliza tanto o sangue ou o sacrifício animal, partes animais. Porque tudo isso vai atrair esses pequenos vermes do astral. E aí ele pega tudo isso e manipula para projetar na pessoa. Entenderam como funciona isso? Agora, eu vou te explicar por que muitos espíritos, os senhores guardiões, as guardiãs, muitas vezes pedem aí algumas ofertas, algumas oferendas. Tem Exu que fala assim: ó, para limpar o corpo dessa pessoa, eu vou precisar de um prato de barro e um pedaço de fígado bovino. É o mesmo mecanismo, só que o que ele faz? Ele pega esse prato de barro com esse fígado bovino, as velas, porque isso vai atrair esses seres negativos do campo da pessoa, do perispírito da pessoa, do duplo etérico da pessoa, vai atrair para essa carne, e aí, uma vez que atraiu, que desimpregnou o campo da pessoa, esse Exuzão, ele vai abrir um portal e vai mandar isso para uma outra dimensão. Isso é como se faz na Umbanda, nos terreiros. Não fazemos o sacrifício animal, mas quando o Exu fala assim, traz um fígado, a gente vai aonde? Vai no açougue, compra um fígado e traz. Ó, aqui, seu Exu. A gente pensa que é pro Exu comer, na verdade o Exu não quer nem saber disso, ele só quer de uma isca para desimpregnar o campo da pessoa desses vermes, dessas coisas negativas, e encaminhar isso. Entende? Então é assim que funciona. Na apometria, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, vou dar o comando para abrir todos os níveis e subníveis dessa pessoa, e aí abre-se o leque. E aí eu percebo que tem uma contaminação no duplo etérico dessa pessoa. Eu vou pedir, eu vou dar um comando para que vibrações, energias desimpregnadoras, elementais do fogo, venham e façam ali, ó, a purificação do campo dessa pessoa, para consumir, por meio da energia ígnea, essas pequenas larvas, esses vírus do astral, para limpar o campo dessa pessoa, para eliminar o campo dessa pessoa. Esses seres, essas formas de vidas elementares, às vezes elas impregnam tanto o corpo etérico dessa pessoa que é como se ela envolvesse integralmente um órgão de uma pessoa. E aí é lógico que esse órgão vai entrar em desequilíbrio, vai entrar em colapso, vai deixar de funcionar. É assim que funciona. Tá? Então, o duplo etérico sofre muito ação de magias negativas, magias trevosas. Muito mesmo. Tá? E a gente precisa tirar essas formas parasitárias desse campo. No duplo também são ativados, instalados os tais chips, implantes, que reforçam algum comportamento negativo dessa pessoa, trazendo desequilíbrio, né? Então, esse campo, esse duplo etérico, ele precisa ser muito bem trabalhado aí na questão da apometria. O corpo astral é o nosso corpo que está ligado diretamente ao plano astral. Ao desencarnar, leva-se um pequeno tempo para o nosso duplo etérico dissolver. Depois que a gente desencarna,
o nosso duplo etérico, o nosso perispírito demora um tempo para se dissolver. Quando ele dissolve, o nosso corpo está ali diretamente ligado ou reconectado ao plano astral. Os guias espirituais, eles só têm esse corpo astral. Os guias espirituais que chegam na Umbanda, eles se comunicam com o médium por meio desse corpo astral. Uma coisa que eu preciso falar aqui no âmbito da Umbanda, a questão da incorporação. O guia espiritual, ele não veste o médium, ele não toma posse do médium. Na verdade, o guia espiritual, quando ele chega no templo religioso, ele se conecta aos chakras do médium. Esse guia, ele chega ali no meu campo, geralmente ele pode ficar atrás do médium, e ele lança cordões energéticos que ligam o mental dele ao meu mental. Um cordão que se conecta ao meu chakra laríngeo, um cordão que se conecta ao meu chakra cardíaco. Temos chakras secundários nas mãos e nas costas. Nas costas temos um chakra chamado chakra humeral. É lá que se conectam muitas entidades trevosas. Mas ali o guia, né, ele consegue se conectar também, tá? Então o chakra, o corpo astral é muito importante. Os espíritos sofredores, eles se conectam ao nosso corpo astral. Eles possuem um corpo astral e eles vêm e se conectam a esse nosso corpo astral. Então, é por isso que muitas vezes um espírito sofredor que vem ali com um sofrimento, com um machucado, um corte, uma dor, a gente sente no nosso corpo a dor dele. É incrível, mas a gente sente como se fosse algo nosso, algo que a gente está sofrendo. Dica que eu dou, não é regra, mas é um forte indício que pode ser que tenha aí um guia uma força espiritual, um sofredor no seu campo. Um sofredor, um espírito sofredor, um espírito negativo no seu campo, ele vai te provocar sensações muito ruins, como, por exemplo, náusea, mal-estar, tontura, ansiedade, vontade de chorar, sentimentos completamente desconexos, raiva, medo, medo sem nenhum medo, que não tem um motivo, medo. Dores físicas, dores no corpo, dores musculares. Mas é uma dor que não é persistente, é uma dor que vai e volta. São sensações que têm um determinado horário que se manifesta e depois some. Então, tudo isso pode estar atrelado a algum espírito negativo que esteja no seu campo. Observe muito bem. Agora, vocês perceberam que temos um desafio. Boa parte das sensações que eu coloquei aqui estão atrelados a alguns distúrbios psíquicos, psicológicos. Tudo que eu mencionei aqui, em certo grau, parece muito com uma síndrome do pânico, não parece? Tudo isso que eu relatei aqui não parece síndrome do pânico? Como a gente se livra? Enquanto médium, a gente tem que ficar alerta, é aprender a distinguir o que é nosso e o que não é. Se você percebe que tem uma força como essa no seu campo, um espírito negativado como esse no seu campo, você vai usar algum recurso. Por meio da auto-aplicação da apometria, você pode dar os comandos para abrir todos os níveis e subníveis, rastrear, localizar, encontrar, identificar
qualquer conexão entre os seus corpos sutis e algum espírito sofredor. Aí você pede para curar e regenerar esse espírito sofredor. Pede para curar, transmutar esse espírito sofredor e pedir para que a própria espiritualidade encaminhe esse espírito sofredor para o seu lugar de merecimento na criação. Você pode, se você tem um conhecimento acerca da Umbanda, você pede ajuda e peço nesse momento que as linhas de trabalho, a força dos pretos velhos venham do seu cruzeiro das almas para acolher, recolher, encaminhar esse irmão que está aqui no meu campo em sofrimento, que esses pretos velhos, essas pretas velhas, recolham esse irmão e levem para o seu cruzeiro, para que esse irmão siga aí volte para a sua jornada evolutiva, para que ele seja conscientizado, amparado, tranquilizado, acalmado, curado, regenerado. É assim que funciona. Quando você está fazendo a aplicação em você mesmo da apometria, a auto-aplicação, você dá esses comandos. E aí você abre o seu mental. Tente visualizar de uma maneira muito clara essas forças, esses pretos velhos vindo e limpando a sua casa, recolhendo esses espíritos que estão no seu campo, e encaminhando cada um deles. Seu mental é forte. A partir do momento que você determinar, abrir sua tela mental e observar que tem preto velho aí, vai ter preto velho. Certo? A gente vai experimentar isso daqui a pouco. Mas é assim que funciona. Mas observem muito essa questão. A Paula está falando aqui também, ó. Por exemplo, brigas recorrentes sempre no mesmo horário, fazendo essa autolimpeza. As pessoas que convivem no mesmo ambiente recebem essa limpeza? Sim, porque a gente trata também o ambiente nessa autoaplicação. O ambiente, o meio que a gente vive, tem que estar purificado também. Então, quando a gente abre todos os níveis e subníveis, e pede um amparo para a nossa limpeza, para a purificação dos nossos campos, mas a gente pede também esse amparo e a purificação do ambiente. Então, eu, por exemplo, posso dar comando, eu peço aqui a presença, a força dos baianos e peço que a corrente dos baianos venham aqui fazer uma defumação, cortar toda e qualquer energia negativa que esteja alojada na minha casa, arrancar, drenar, desfazer qualquer energia negativa, transmutar qualquer energia negativa que esteja na minha casa. Peço aos senhores guardiões, às senhoras guardiãs que montem campana e protejam a porta da minha casa para que nenhum ente negativo, nenhuma força intrusa entre na minha casa, para que não entre comigo, para que não entre com os meus familiares. Peço a corrente de caboclos para harmonizar a energia dessa casa, para trazer uma energia curadora, abençoadora, restauradora, iluminadora, protetora para minha casa. E aí você vai dando esses comandos e vai fazendo essa limpeza. Você vai visualizando isso na sua tela mental com muita força, tá? A repercussão vai ser no ambiente e nas pessoas que vivem nesse ambiente. Entende? É assim que funciona. Então, é assim que funciona quando a questão é no corpo astral, tá? Vamos seguir em frente aqui, ó. Mental inferior. É um corpo ainda mais sutil do que o corpo astral. É um corpo associado ao nosso pensamento. Então, é aí que estão as nossas âncoras, as nossas limitações. No mental inferior estão as nossas crenças limitantes. É aí que acontece, é nesse corpo sutil que estão alojados as nossas autossabotagens, automagias. Vocês não têm noção do quanto de pessoa está aí se automagiando. É aquela pessoa que está muito ligada à religião, a uma vertente religiosa, e acredita que tudo é magia negativa, que
tudo é mandinga, que tudo é coisa trevosa. E de tanto ela acreditar nisso, isso toma uma força e isso começa a se concretizar, bloquear o caminho. É terrível. É terrível. Terrível. Existem ciladas, tá? Muitas vezes a gente vai buscar uma ajuda espiritual de um cartomante, de um oraculista, de um pai de santo, de um babalaô, e a gente sai de lá com um problema que a gente não tinha. Imagina, você vai num babalaô e o babalaô fala para você, não, que você está com uma magia trevosa, você tem que vir aqui fazer um ebó, pagar 1.500 conto. Aí você fala, não tenho 1.500 reais para fazer o ebó. Lascou-se, você vai ficar com seu negócio aí, você vai ficar com isso, ó, na cabeça, repercutindo lá no seu mental inferior, até que isso se torna uma realidade. Você acredita tanto fortemente que você tem uma magia trevosa que você passa a acreditar que essa magia trevosa tem força e ela toma força mesmo de verdade. Pensa no quiprocó. Pensa no problema. Então, há que se trabalhar muito isso. Crença limitante, aquela coisa. Eu tenho que transmutar essa crença, eu tenho que substituir essa crença por uma outra. Substituir. Tem muita gente que fala o tal dedo podre para o relacionamento. A pessoa fala, eu tenho dedo podre para o relacionamento. Eu tenho. Que ela acredita realmente. Aí o que ela vai trazer para o campo dela? A manifestação do dedo podre da relação. Aí quando ela substitui, eu tenho o dedo podre para o relacionamento, e ela dá o comando, a partir de hoje eu vou atrair pessoas que de alguma forma têm relação com a minha energia, que têm ressonância com a minha energia, e a minha energia é de amor, de paz, de tranquilidade, de segurança, de beleza, de harmonia. E eu vou atrair para o meu campo pessoas harmônicas, pessoas belas, com sentimentos edificantes. Aí as coisas mudam de cenário. Entende? Às vezes funciona assim. Eu, eu transmuto a partir de agora, numa luz violeta, todas as experiências negativas e traumas que eu tive em um outro relacionamento abusivo, tóxico. Transmuto agora e me abro para relacionamentos harmoniosos, relacionamentos benéficos. É assim que se processa o negócio, sabe? O mental superior é o chamado corpo causal. É a nossa inteligência espiritual. É aquilo que se aproxima mais do nosso espírito. É aquilo que a gente tem um pouquinho mais de consciência, né? As nossas intuições vêm muitas vezes por meio desse mental superior. Os nossos guias espirituais se comunicam conosco muitas vezes por meio de intuição, através desse veículo do mental superior. Esse corpo superior, mental superior, pode ser influenciado negativamente, tá? Por algumas forças trevosas, por ideias, né? E a gente é muito manipulado, viu, gente? É uma coisa que a gente precisa observar, o nível de manipulação que as pessoas têm conosco, tá? Não só pessoas, egrégoras. A gente permeia muitas egrégoras negativas. A gente tem contato com muitas visões e ideologias que podem ser consideradas negativas, que se tornam grilhões em nossa vida, tá? Então a gente precisa ter um cuidado muito forte em relação ao que a gente consome, a quem a gente se liga, a quais ideias a gente se liga, porque isso pode ser altamente contaminante, tá? É mais fácil a gente se policiar do que tratar. Essa é a questão. O corpo búdico. O corpo búdico é a instância superior de maior importância.
Ele não sofre ataques energéticos ou espirituais, mas é como se fosse a síntese de todos os corpos sutis. É como se fosse o seu eu mais condensado, tá? Todos os desequilíbrios dos corpos sutis inferiores desembocam aí no corpo búdico. Além disso, os desequilíbrios provenientes de experiências desequilibradas de outras vidas também desembocam aí no corpo búdico. Então, é algo, se você for trabalhar profundamente, tem que ser muito bem trabalhado, muito bem visto, tá? Precisa aí de uma abordagem muito profunda. Tá? E temos o Atman. O Atman é o que liga você ao seu ser, ao seu eu superior, é o que anima você. É aquilo que a gente chama da centelha divina, é o que tem de mais sagrado e mais próximo do Criador, aí animando o seu ser. É maravilhoso, incorruptível, mas a gente se distancia muito do nosso Atman. A gente se distanciou muito, muito. Quando passarmos desse plano para o plano superior, o que exatamente vai passar para esse plano superior? É o seu Atman e toda a sabedoria proveniente dessas experiências desse plano aqui. O Atman é o que tem em você, o que tem ligado a você de mais sutil e mais poderoso e mais realizador e mais ligado a Deus. Então perceba que esse é o corpo sutil mais importante, né? Muito importante. Eu coloquei aqui um demonstrativo de como essas forças presentes na Umbanda se ligam aos nossos chakras, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui ó. Depois vocês podem ver na apostila, com mais calma, que cada chakra nosso tem uma conexão com uma força espiritual que sustenta a religião de Umbanda, tá? Para quem não é umbandista, pode se tornar um pouco mais difícil de entender, mas eu vou dar um material de suporte, eu vou colocar lá na plataforma um material de suporte para vocês entenderem a natureza e a energia de cada orixá. A gente tem uma estrutura para compreender melhor os orixás. Esses orixás, eles possuem polaridades positivas e negativas, sendo que a positiva, ela irradia a energia. A negativa, ela absorve os excessos, os negativismos de um determinado campo. Por exemplo, temos Oxalá como o orixá positivo no campo da fé. E ele irradia a fé, o magnetismo da fé. Logunã é o orixá que a gente considera negativo, ou seja, ele absorve os excessos. Logunã cuida daqueles que estão desvirtuados no campo da fé. Ou seja, ela atua sobre aqueles que estão com fé em excesso, ou seja, os fanáticos. Ela atua sobre aquelas pessoas que se utilizam de maneira negativa da fé e também cuida daquelas pessoas que estão em déficit de fé, desse sentido da vida. Dentro da religião de Umbanda, a gente tem 7 sentidos da vida, que agrupam aí todos os orixás. Então, temos o sentido da fé, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Cada energia
desses 7 sentidos da vida está conectado a um chakra. O sentido da fé está conectado ao nosso chakra da coroa. Então, tem orixás que cuidam desse chakra da coroa. O sentido do conhecimento está ligado ao nosso chakra frontal. Aqui que a gente recebe as vibrações dos orixás do conhecimento. Aqui, no laríngeo, a gente recebe as influências dos orixás do trono da lei, o trono da ordem. No cardíaco, a gente recebe as influências dos orixás do trono do amor, do sentido do amor. No nosso chakra esplênico, a gente tem, esplênico não, o plexo solar, a gente recebe as vibrações dos orixás da evolução. No chakra esplênico, a gente recebe as vibrações dos orixás do sentido da justiça. E no nosso chakra básico, a gente recebe as influências dos orixás da geração. E não é à toa. Esses orixás, eles regem aí nosso sistema reprodutor. É por meio do sentido da geração que são geradas as vidas, né? Então, tem esse esquema aqui, que eu vou pedir que vocês olhem com carinho. E eu vou anexar uma apresentação para que vocês conheçam cada orixá que nós cultuamos na Umbanda, que eu toco no Amorifé Instituto de Umbanda, tá? Muito importante ter esse conhecimento. E aí vocês vão falar, pá, e esse negócio de orixá de cabeça, como é que é? Tem relação com isso aqui também, tá? Tem muita relação. É um assunto muito grande para a gente abordar assim de uma maneira sucinta, né? Mas tem relação com esse assunto aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando, peraí. Legal. A Cid falou, acho fascinante. E é fascinante mesmo. É uma coisa transformadora, né? Transformadora. Vamos ver aqui, ó. A gente está... Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, 15 minutinhos, para a gente entrar aí nos povos da Umbanda. Ok. Pode ser? Uhum. Deixa eu dar uma pausa Pode aqui. sim. Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo com a pulga atrás da Tô orelha? adorando. Vocês estão gostando dessa abordagem? Muito, 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 Márcio. Bom, bom. Vamos dar essa pausa aí para tomar uma água, comer alguma coisa. A gente volta em 15, pode ser? Pode sim. Pode ser? Muito obrigado, viu? Vou dar uma pausa aqui.